Boa noite, Bob Ferruia. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite. Vocês viram que eu tô bonito pra caramba hoje, né? É o seguinte, não vai acabar mesmo logo esse negócio, vamos ficar em casa, o negócio é tirar as roupinhas pra ficar bonito, entendeu? Porque senão começa a ficar tudo largadão, né? Esse negócio de andar de meia de inverno com a Havaiana, que é a visão do capeta, né? Então não, então anda direito em casa. Ah, mas é confortável, vai. Em casa que vai ficar feio, tudo derrubado, né? É um recado que eu dou, né? Eu estou aqui, olha, bela gravata. Mas... Aliás, Bob Furuia, eu não repeti nenhuma ainda desde que eu comecei a usar gravata e você nem observou isso. Não, são bonitas vezes. Eu fiquei preocupado com o negócio de andar de meia de lã com chinela havaiana. Isso é um fator que vai determinar alguma coisa no programa? Determina, começa a ficar uma coisa de relaxo, você começa a perder rigor técnico, não pode. Tem que andar com calçado direito em casa, calçado decente. Se porventura eu fizer isso, sei lá... Se fizer isso, está condenado para sempre. Tá bom. Tá bom? Não faz mais. Tava fazendo, né? Peguei no pulo. Tá vendo? O Fábio Cuba fez aquela cara assim, isso não acontece comigo. Não, você sabe assim, eu tenho meio que toque em relação a isso. Eu não consigo trabalhar mesmo em casa se não tiver trocado pra trabalhar. Entendeu? Eu não consigo não colocar uma camiseta, uma camisa mais adequada, calça jeans que seja, tênis, enfim, não consigo. Ficar de bermuda, não dá, não consigo trabalhar. E esse é o certo. Eu, inclusive, eu só trabalho depois de passar perfume. Aqui, até ficar aqui, ó. Ó. Aqui, não é merchandise, tá, gente? Que é uma marca internacional. Mas se quiser patrocinar, tudo bem também. Ou programa, tá? A mim não, que eu não faço merchandise. Aqui, ó. Tá? Fala com o departamento da Bandeirantes, comercial, ok? E eu passo a promover em black da Búlgara, cheirosinho. Tá? Isso não é uma coisa muito hétera. Bom, fazer o quê, presidente? Tem gente que gosta de cheiro de suor, aquela coisa de estiva, né? Tem gente que gosta de cheiro de estiva. Eu prefiro o cheiro do Búlgari. Olha aqui. Datafolha publicou pesquisas, né? Uma pesquisa feita, publicou uma parte no domingo, outra parte hoje, na segunda-feira. E eu tenho a dizer uma coisa. Bom, a pesquisa Datafolha é importante porque aposenta de vez o que eu chamaria, e já se chamou em outras circunstâncias, para tratar até da esquerda, das ilusões armadas, que o Brasil vive. O Brasil não, o mundo, né? Tem sempre essa coisa das ilusões armadas, as ilusões armadas de direita, as ilusões armadas de esquerda. Todas elas, no fundo, acenam para um universo totalitário, autoritário em princípio, totalitário nos finalmentes, né? Na recusa óbvia da sociedade democrática, da sociedade aberta, que eu entendo ser a sociedade liberal, uma sociedade liberal que tenha vocação, né, para resolver os problemas das pessoas, para diminuir as desigualdades, efetivamente, né, para dar um padrão de vida digno para as pessoas. E até onde entendo, esta sociedade, quem fornece isso para a sociedade, quem pode fazê-lo de maneira civilizada, é o mercado, desde que subordinado, obviamente, a regras. Né? A ideia de que o mercado não tem vocação social ou é coisa de pistoleiro que se diz agente de mercado, ou é a visão que a esquerda tem do mercado, que é a mais negativa possível, imaginando que o Estado pudesse suprir as necessidades das pessoas, o que infelizmente, eu digo infelizmente para quem alimentava essa ilusão, a história já se encarregou de demonstrar que não funciona. Né? As sociedades que atingiram um melhor padrão de vida, que forneceram e fornecem o melhor padrão de vida para a sua população, são as sociedades de mercado submetidas a fundamentos que são de natureza ética, né? Que são de natureza moral, são escolhas, que são valores. Né? Então, por isso, quando se diz que o Brasil, um dia, o Brasil e o mundo, né, precisamos voltar ao normal, ou então se fala de um novo normal, que seria aquilo que tínhamos, porém com restrições de circulação, etc. Não, não é para voltar ao novo normal. Aquele normal que a gente tinha era muito ruim. Né?
Claro que não se vai mudar as coisas no estalar de dedos, mas é preciso, especialmente no Brasil, é preciso que a gente saiba olha as iniquidades que o famoso normal escondia. O coronavírus se encarregou de revelar a distância brutal que há no Brasil entre ricos e pobres, a concentração absurda de renda que há no país. E muitas vezes as pessoas, inclusive, fazem contas estranhas, porque dizem assim, 1% da população detém metade da renda. Acontece que nesse 1%, tem gente aí que tem patrimônio de 2 milhões, 3 milhões. Esse 1%, de que até menos. O problema não é 1%, não, é o 0,1%. E o quanto concentra de renda? Não é o 1%. 1% ainda pega um monte de gente, que é classe média. É que a classe média no Brasil, de verdade, é ridiculamente pequena. Então nós não podemos conviver com aquele padrão anterior. Tem de ser repensado. E quem tem de repensar isso é a política. Né? São as várias correntes de pensamento na sociedade. Pode-se divergir sobre a forma de diminuir essa desigualdade. Isto, sim, e isso faz com que o fulano pertença ao partido A, partido B, tem ideologia A, ideologia B. Agora, a necessidade de fazer esta correção, aí não. E a estupidez também de achar que se a gente desregulamentar tudo, a gente vai conseguir uma explosão formidável de crescimento, e aí a sociedade... Esta é uma outra fantasia estúpida, porque isso também não funciona. Sem haver as correções, a tendência, meus queridos, é concentrar renda sim. E ponto. Como o Brasil concentrou. O Brasil assistiu a um princípio de distribuição de renda muito tímido no governo do PT e olhe lá, foi muito tímido. Ainda assim, a desigualdade é brutal. E nós precisamos equacionar. Nós não, o mundo precisa equacionar e nós mais do que o mundo, já que somos o segundo país mais desigual da Terra. Esta desigualdade prejudica, sabe o quê? Não é que essa desigualdade, coisa de comunista. Não, essa desigualdade prejudica o capitalismo. Essa desigualdade cria dificuldades para criar e para expandir um mercado interno vigoroso. Não é? Essa desigualdade fez com que o Brasil tivesse em recessão, uma recessão que vem lá de problemas passados, sem dúvida, mas o Brasil estava em recessão e a gente nem percebia. O Brasil estava em recessão já antes do coronavírus. Antes do coronavírus. Quando o Guedes ficava fazendo aquelas promessas de vendedor de carro usado. Com todo respeito ao vendedor de carro usado, usar também, claro, que diz, olha, o carro tem problema aqui, é colar. Eu faço uma caricatura, né, daquele que está vendendo uma coisa ali que não é exatamente muito boa. Né? Então, olha... E no meio dessa conversa toda, passamos boa parte do tempo discutindo, nesses primeiros momentos do governo Bolsonaro, golpe, e ação militar. Bom, as pessoas não querem golpe. Acabou. As ilusões armadas estão aposentadas. A pesquisa Datafolha se encarregou de demonstrar que o Bolsonaro fez pelo menos um bem ao Brasil. Né? Ele demonstrou, ele elevou o apreço que os brasileiros têm pela democracia. Ficando evidente que a tara autoritária, a tara totalitária, a tara golpista é coisa de um pedacinho assim da sociedade brasileira. E era para essa gente que ele estava falando, e era por isso que ele estava se afundando. Se vai se afundar ou não, não sei. Faz uma semana, hoje, que eu saiba, ele não agrediu a democracia ainda. Se não agrediu a democracia hoje, é o 12º dia, 12º dia desde que assumiu o poder, sem agredir a democracia. Coincide esses 12 dias a partir da prisão do Fabrício Queiroz. Por alguma razão, a prisão do Fabrício Queiroz acendeu no presidente a chama democrática. Vai durar? É real? É conversão? Não sei. Agora, os poderes cumprirão seu destino. A pesquisa Datafolha a respeito é muito eloquente. Eu fiz uma seleção de dados aqui. Os brasileiros veem como ameaça à democracia os atos dos apoiadores. Primeiro, 75% dos brasileiros acham a democracia melhor do que qualquer outro regime, tá? 75%. Só 10% afirmam que, em certas circunstâncias, a ditadura é melhor, tá? E o número é o número mais baixo da série histórica.
O Datafolha faz esse levantamento desde 89. Parabéns, Bolsonaro. Você conseguiu fazer com que as pessoas dissessem ditadura não, quero democracia. 75% é o mais alto que teve. Só 12% diz que tanto faz. Também é um número mais baixo. E 10% quer ditadura. Também é um número mais baixo. Uma fatia desses 10% está lá aqueles idiotas que ficam pedindo golpe militar lá em Brasília. Bando de desocupados. Vocês não precisam trabalhar, não? Vocês estão vivendo de quê, hein? Quem sustenta? Quem paga as contas? Hein? Bando de tarado. Quem paga a conta? O que é? Tudo aposentado? Corretamente, os brasileiros veem como ameaça à democracia os atos de apoiadores do presidente pedindo o fechamento do Congresso. 68% acham isso, só 29% acham que não. Para 84%, os movimentos sociais precisam respeitar a lei. Seja de direita, seja de esquerda, só 14% dizem o contrário. Discordam totalmente da afirmação de que o governo deveria ter o direito de fechar o Congresso? 59%, totalmente. Em parte, 20%. Concordam totalmente com a tese, apenas 11%. Os babacas são 11%. São uma minoria extrema. Né? Rejeitam totalmente que o governo tivesse o direito de fechar o Supremo, 56%. E 18% rejeitam em parte. Sabe quantos são totalmente favoráveis a isso? 14% de cretinos. Que gostariam de viver numa ditadura. Discordam totalmente da assertiva de que o governo deveria ter o direito de prender pessoas sem ordem judicial, 49%, 20% discordam em parte, e concordam totalmente com a violência, apenas 17%. Nada menos de 65% afirmam que os direitos humanos devem valer também para os criminosos. E só 35% eles negariam esse direito. E aqui é só A ou B. Acho ótimo esse número de 65%. Porque também para os criminosos. Porque, atenção, quando direitos humanos não valem para os criminosos que estão presos sob o poder do Estado, quer dizer que ele não vale para ninguém. Porque se o Estado é incapaz de garantir direitos humanos, tanto pior para os indivíduos que não estão submetidos ao Estado, porque vale a lei do cão. Direitos humanos de preso, não direitos humanos de solto. É isso que precisa ser entendido. Né? Diante da afirmação de que o governo deveria ter o direito de torturar suspeitos para obter confissão, a rejeição absoluta é de 73%. Hã? Sabe quantos concordam com essa violência inominável? Só 7% concordam totalmente. Diante da afirmação de que a tortura pode ser praticada se for a única forma de arrancar uma confissão, a rejeição é de 79%. E opõe-se totalmente à afirmação de que o governo deveria poder censurar os meios de comunicação, 64%. Só 10% aceitam totalmente essa ideia. Então, eu quero dizer o seguinte ao Bolsonaro e à turma do pijama verde-oliva, vocês perderam. A sociedade quer democracia. E esta será uma democracia e continuará a ser uma democracia. E agora nós precisamos fazer a democracia social. Agora nós precisamos reduzir as desigualdades. Nós precisamos fazer o capitalismo valer no Brasil, de verdade, para todo mundo. Não pode ser uma conquista só de alguns. Tem que ser uma conquista do conjunto dos brasileiros. E, portanto, é preciso diminuir esse vale, é preciso diminuir essa desigualdade. Agora, qualquer que seja, e isso divide as pessoas, a forma, insisto, de conseguir isto varia. Aí tem os partidos políticos, tem as lideranças políticas, cada uma entende, cada grupo entende que se vai fazer isso de um jeito. Né? E sim, há aqueles que acham que precisa ter o socialismo. Né? Agora, uma coisa esmagadora maioria, de uma coisa esmagadora a maioria não abre mão, da democracia. Então, peguem seus tanquinhos, peguem seus fuzis de brincadeirinha, seus legos de tanquinho, guardem tudo, guardem seus brinquedinhos, que não vai acontecer. Né? Os poderes da República se exercerão livremente segundo a Constituição. Eu lembro que o presidente, para encerrar, disse: as Forças Armadas farão o que o povo quiser. Ele achou que ele arrastaria a população para a sua tese golpista. Não arrastou, presidente. Então que as Forças Armadas façam o que o povo quer
garantam a democracia, né? Que, aliás, é o papel que lhes reserva a Constituição. Certo? Como naquela piada, perdeu o Playboy. A democracia ganhou. Resta se conformar. Temos reações, meninos, a essa pesquisa da Datafolha. Vamos rapidamente a essas reações. Vamos lá. Temos sim, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou essa pesquisa nas redes sociais. Ele disse estar feliz por ver que o brasileiro não permitirá um retrocesso institucional. Maia, porém, lamentou o fato de ainda haver essa discussão em pleno século XXI. Filho de mãe chilena e pai brasileiro, Rodrigo Maia lembrou ainda ter nascido no Chile, quando o pai estava em exílio por causa da ditadura militar no Brasil. Aspas. Meus pais conheceram a dor da separação forçada e o abuso da força da ditadura. Por mais que uma minoria ainda tente ressuscitar o terror, o horror da ditadura não retornará tão cedo por aqui. Dia feliz para os que prezam os direitos humanos, as minorias, o respeito e a diversidade. Dia triste para os saudosistas do autoritarismo. Perfeito, frase muito boa, é isso mesmo. Outras entidades, Fábio Cuba, reagindo também. Também, Reinaldo, José Carlos entidades, Dias. Pessoas, enfim. Isso, José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, também reagiu. A pesquisa mostra que o Brasil está convalescendo. O risco de um golpe de Estado está a exigir reação forte em prol da democracia. A pesquisa mostra que esse movimento ganha corpo. Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, aspas, a pesquisa Datafolha reflete que o que vinha sendo trabalhado pelo governo Bolsonaro do ponto de vista de enfrentamento das instituições não tem amparo na sociedade brasileira. Bolsonaro vem perdendo crédito junto à sociedade. Toda aquela fanfarra, aquele gesto de enfrentamento ao Estado de Direito, de apologia à tortura, a grande maioria da população é contra. Olha, tá ótimo, é isso aí, acabou, entende? Acho que ele fez uma boa síntese. Toda aquela conversa, chega, houve pregação, todo domingo, aquela baixaria, sobrevoo, né, general Fernando Azevedo e Silva, da esplanada dos ministérios. O senhor não vai pedir desculpas por isso? Eu tô aguardando. Faltam as desculpas. Tem de fazer. O general Fernando Azevedo e Silva, se o general americano mais importante do mundo, comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, se ele que realmente pode botar homens onde ele quiser, a hora que ele quiser, com uma máquina de guerra que a humanidade conheceu, pede desculpas, por que o senhor não pede? Estamos aguardando. Teve ato no domingo, Stop Bolsonaro, aí os bolsonaristas tentaram fazer um gol Bolsonaro, mas tentaram lá daquela maneira que eles sabem fazer. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O fim de semana foi de novo de manifestações a favor e contra o governo Bolsonaro. Os atos, no entanto, estão menores. Em Brasília, apenas 50 pessoas participaram de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército pedindo intervenção militar. Em São Paulo... Bando de... Vai arrumar... Escuta! Mas do que é que vocês vivem? Quem paga as contas? Hein? Quer apostar que tem gente aposentada com salário integral ali? Você quer apostar? Aposto que tem. Né? Aqueles tiozão pançudo. Em São Paulo, Reinaldo, torcedores do Corinthians, principalmente, estenderam faixas contra o presidente na Avenida Paulista. A maior mobilização contra Bolsonaro, no entanto, ocorreu nas redes sociais. Um dos assuntos mais comentados no Twitter foi a hashtag #StopBolsonaro. Postagens com essa tag nas redes sociais mostram que houve engajamento contra o presidente em países como a Áustria, a Alemanha, a Inglaterra, Itália, Espanha e Nova Zelândia. E aí, o Fábio Scubas, sim. Como eles mexem bem com redes sociais e tal, eles resolveram teve Stop Bolsonaro, fazer o Gol Bolsonaro. Isso. Hein? Vai, Bolsonaro. Foram mais de 26 mil postagens, Reinaldo, com essa hashtag aí, Gol Bolsonaro Mundial. Foram feitas de forma automatizada nas últimas 24 horas, portanto, essas mais de 26 mil postagens, o levantamento do perfil Bot Sentinel, especializada em rastrear operações de contas não autênticas.
Foram enviados 13 alertas sobre o compartilhamento. No mesmo período, também foram identificadas 1.290 publicações de perfis falsos usando a hashtag Bolsonaro 2022 e outras 389 com hashtag fechado com Bolsonaro até 2026. Nossa, que longa essa. A Gol Bolsonaro Mundial começou a ser compartilhada por apoiadores do presidente como uma resposta à campanha Stop Bolsonaro, como você disse. O negócio é o seguinte, esse levantamento demonstrou que aqueles que estavam bobando o Gol Bolsonaro, na sua maioria, eram robôs. Alguma novidade? Não, né? Olha aqui, notícia importantíssima. Tem aí a falácia de que a economia brasileira estava bombando, estava assim, nossa, a gente estava parecendo um foguetão, e aí veio o coronavírus e atrapalhou o Guedes. O estudo da FGV demonstra que isso é apenas uma mentira, né? E isso é importante porque, vejam, enquanto o Brasil estava vivendo já em recessão, com problemas econômicos, antes do coronavírus, estava aquela conversa mole de golpe. Em vez de governar o Brasil, fazendo firula, né? Vai, o que a FGV descobriu? Reinaldo, o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre de 2020 após chegar ao ponto mais alto do último ciclo de crescimento no quarto trimestre de 2019. E esse foi o fim de um período de expansão econômica que durou 12 trimestres. A informação foi divulgada hoje pelo CODACE, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, órgão ligado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O professor do INSPER, Marco Bonomo, um dos 8 economistas que fazem parte desse comitê, ele afirmou que a decisão foi unânime e que a recessão atual deve ser a mais profunda da história. O PIB do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2020 na comparação com os 3 meses anteriores, segundo dados divulgados pelo IBGE. O dado do segundo trimestre deve mostrar queda de quase 10%, segundo as projeções do mercado, devido aos efeitos da pandemia. Embora alguns economistas utilizem a métrica de que a recessão é o período marcado por 2 trimestres seguidos de queda na atividade, o CODACE da FGV considera uma análise mais ampla. Para o comitê, o declínio na atividade econômica de forma disseminada entre diferentes setores econômicos é denominado recessão. Olha aqui, é falsa, portanto, a tese, insisto, de que o Brasil vinha crescendo. Não, já estava em recessão. E esta recessão é neste governo, porque vinha de crescimento. Baixo, mas vinha. Se quiserem, houve erro de operação aí. Não é? Então, toda a arrogância daquela gente, inclusive, não tem lastro, não tem substância. Isso precisa ser apontado. Aliás, Fábio Cuba, antes da gente fazer a pausa para o comercial, vamos direto para o item 6, porque de algum modo o item 5 já foi contemplado na fala do Bob. Vamos para o item 6, por favor. Pandemia do coronavírus, Reinaldo, levou ao fechamento de 1.487.000 vagas com carteira assinada entre março e julho, né? O início de julho, fim de junho, início de julho, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no país, e maio, aliás, né? Não junho, entre março e maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. No mês de maio, o saldo líquido entre a abertura e o fechamento de vagas foi negativo em 331.900 vagas de empregos, portanto. O resultado de maio decorre de 703.900 demissões e 703 mil admissões e 1.035.000 demissões, portanto, entre março e maio. O pior resultado para o mês da série histórica que tem início em 1992. Portanto, o desemprego está aí. Esse sim, neste período decorrente da crise. Agora que fique claro, né? Que fique claro, a recessão
segundo o critério da FGV, já vinha lá de trás. A economia já estava, né, embicada para baixo. E não era herança de nada aí. Aí decorria já defeito da política econômica em curso. Acho que o seu Paulo Guedes deve uma explicação. Não, evidentemente ninguém vai acusar o seu Paulo Guedes de querer fazer recessão. Ninguém quer. Né? Agora, é preciso então um pouco mais de cerimônia e de modéstia quando for lidar com a sociedade e com os entes organizados da sociedade. Né? A arrogância com incompetência é uma mistura explosiva. Dá nisso aí.